Terça-feira, 13 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da sexta semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Meu querido irmão, minha querida irmã, na passagem evangélica de hoje, combina-se um aviso de Jesus com uma repreensão aos seus discípulos por não terem compreendido a precedente multiplicação dos pães. A ocasião proporcionou-se pelo fato de os apóstolos se terem esquecido de levar pão quando embarcaram. Marcos, ao dizer que não tinham mais do que um pão no barco, parece querer centrar a atenção em Jesus, o pão da vida. Por associação de ideias, Cristo passa do pão para o fermento. Tende cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Em lugar paralelo, de Mateus se diz: dos fariseus e saduceus. Como os discípulos eram bastante rudes, pensavam que se referia ao esquecimento do pão, o que fez nascer neles a preocupação óbvia de não terem o que comer. Esquecidos e, além disso, fechados. Não podia solucionar seu problema quem acabava de alimentar 4.000 pessoas somente com 7 pães? Daí a merecida repreensão de Jesus: ainda não entendeis, nem compreendeis? O milagre dos pães tinha como objetivo alentar a sua fé em Jesus como Messias de Deus, pois ao revelar-lhes o segredo do reino, descobria-lhes a personalidade de quem o tornava presente. Mas as suas mentes estavam embotadas e os seus olhos cegos, como o dos fariseus, embora por razões diferentes. Os apóstolos por falta de visão atenta e os fariseus por má vontade. Sem dúvida, era doloroso para Jesus comprovar que os seus discípulos, apesar da sua situação privilegiada, estavam à mesma altura de incompreensão que os outros. A questão mais difícil do texto evangélico de hoje é determinar o que quer dizer Jesus com o fermento dos fariseus e de Herodes. Em outras passagens dos evangelhos, interpreta-se tal fermento como a sua hipocrisia e como a doutrina dos fariseus e saduceus. Ambas as interpretações partem do ponto de vista judeu, que considerava o fermento como princípio simbólico de corrupção. Por isso, a Páscoa israelita devia celebrar-se com pães ázimos, sem fermento. Do mesmo modo, a Páscoa cristã, que celebra Cristo morto e ressuscitado como o fermento do homem novo. São Paulo escrevia aos fiéis de Coríntio, na Grécia: purificai-vos do fermento velho, para serdes massa nova, que já sois pães ázimos, porque foi imolada a nossa vítima pascal, Cristo. Assim, pois, celebremos a Páscoa, não com o fermento velho, fermento de corrupção e maldade, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Marcos já anotou a aliança de fariseus e herodianos para eliminar Jesus. Ao falar agora do fermento dos fariseus e de Herodes, conjuntamente, dado que Herodes não era mestre de doutrina, obriga-nos a interpretar o fermento no sentido de um poder corruptor comum a ambos e capaz de contagiar também os discípulos. Só pode tratar-se da sua visão nacionalista e política do Messias esperado, visão que também não era estranha aos discípulos e que, na presente ocasião, os impede de reconhecer
o verdadeiro caráter da messianidade de Jesus. Por fim, rezemos. Obrigado, Pai, porque em Cristo nos revelaste que a fraqueza da cruz é a sua força salvadora. Guarda-nos, Senhor, do fermento da incredulidade e de nos envergonharmos do Evangelho de Jesus. Livra-nos da nossa estupidez e embotamento. Abre, Senhor, os nossos olhos, mente e coração, para captar o teu carinho e responder-te como tu mereces. Queremos varrer o fermento velho e ser massa nova, pães ázimos, com que celebrar a Páscoa de Cristo, com os irmãos, como homens e mulheres novos, nascidos do teu Espírito e da tua palavra. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, disso sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.